No Brasil, 7,6% da população adulta já foi diagnosticada com depressão, uma doença silenciosa que está se tornando uma das principais causas de afastamento das pessoas no trabalho. Nessa reportagem, você confere como a depressão pode ser combatida dentro do ambiente profissional. Em 2015, cerca de 11 milhões de brasileiros foram diagnosticados com depressão, segundo dados do IBGE. E no país todo, foi o Rio Grande do Sul o estado que mais registrou casos da doença. Aqui, 13,2% da população com mais de 18 anos foi diagnosticada com depressão. Doença essa que, segundo a Organização Mundial da Saúde, ocupa o segundo lugar dentre as doenças que mais causam afastamento no trabalho. E a projeção é de que até 2020 ela esteja no topo da lista. É uma doença e é uma doença silenciosa, sem sombra de dúvida. E principalmente porque não se tem como ter uma previsibilidade da ocorrência dela. Ela ocorre, pode ter um surto psicótico, de repente, depressivo, e nós precisamos, tanto o empresário quanto os colegas, precisam estar preparados para a possibilidade do surgimento disso. Embora a depressão afaste muitas pessoas do trabalho, na maioria das vezes não é dentro dele que a doença se desenvolve. Conforme o psicólogo Telmo, a coisa é muito mais complexa. De fato, a rotina profissional é um fator agravante da depressão, mas com a correria do dia a dia, as pessoas têm cada vez menos tempo para si mesmas. E é assim, fora do trabalho, que elas vão adquirindo transtornos psicológicos. Na realidade, o local de trabalho é um desencadeante, sem sombra de dúvida. E principalmente pela falta de expectativa de melhoria, de crescimento, de promoção. Isso tudo vai acarretando no funcionário uma série de situações desconfortáveis que poderão terminar com o episódio de uma depressão. Telmo ressalta que, como a depressão não tem hora certa para acontecer, as empresas devem estar atentas ao comportamento de seus colaboradores. Mesmo com uma rotina de trabalho intensa, as pessoas devem prestar atenção à saúde, já que fatores simples podem fazer toda a diferença. Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Uma das, hoje, práticas é assim, que a pessoa tenha, por exemplo, bons hábitos de vida. Fora da empresa também. E que a empresa, na medida do possível, proporcione ginástica laboral, isso é muito saudável, capacitações constantes, integrações, esses movimentos de integração entre vários setores, para que o funcionário também se sinta valorizado, além de respeitado profissionalmente. Quem vê este senhor lendo tranquilamente um livro, nem imagina as dificuldades que ele enfrentou há 2 anos atrás. Seu Mário passou por um momento depressivo que acabou desencadeando um lapso de memória. Foi de ter muita coisa na cabeça, muita preocupação, eu não dividia com as pessoas o que eu sentia. Houve uma perda muito ruim para mim, que foi a perda da minha mãe. Então eu comecei a me fechar para as pessoas dentro de casa, com a minha esposa, e aquilo eu comecei a me fechar e meu cérebro começou a acumular muita coisa. Eu pensei, como é que eu vou resolver uma coisa, como é que eu vou resolver outra, mas nunca dividia com outras pessoas o que eu sentia, os problemas que estavam me passando na minha cabeça. O transtorno depressivo do seu Mário foi desenvolvido fora do trabalho, mas foi dentro do ambiente profissional que ele percebeu que precisava de ajuda. Foi aí que eles começaram a ver. Daí depois eu cheguei até a frente da médica do trabalho, aí ela logo viu, olha, ele está em surto, realmente está um desvio mental aí, realmente. Mas na verdade eu fazia as coisas assim, fora de mim. Daqui a pouquinho dava aquela melhora. Aí parece que eu ia melhorar. Mas daqui a pouquinho vinha tudo de novo. Eu sentia a vontade de sair caminhando agora, que eu saía caminhando e ia. Sabe? As pessoas tentavam, fulano não faz, mas era difícil isso. O apoio que seu Mário ganhou dentro da empresa na qual ele trabalha fez toda a diferença para que ele pudesse dar a volta por cima. Eu sentia que era um grupo grande, tudo fechado, em prol de ver o Mário voltar ao normal. E aquilo tudo foi me ajudando, sabe? E eu vim voltando e aí vim com força total, porque eu sentia que tinha alguma coisa errada comigo também.
Só que daí, com o tempo, eu vim voltando, cada vez mais o meu cérebro veio num lugar e aí eu vim melhorando e fiquei 100% de novo. Agora aqui no estúdio recebemos Diego Silveira, profissional de educação física, que vai falar conosco sobre a importância da ginástica laboral no ambiente de trabalho. Tudo bom, Diego? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, né, pela participação com o programa de vocês. Diego, vamos falar um pouquinho então sobre a ginástica laboral. Como a gente viu ali, um dos entrevistados, o psicólogo, falou justamente sobre esse ponto, a importância da laboral para o ambiente de trabalho, a pessoa sair um pouco, talvez esteja bitolada ali naquele trabalho, às vezes muito estresse, muito tensa, e aí tu tem um momento para descontrair um pouco, para liberar um pouco, para trabalhar um pouco a questão do corpo no ambiente de trabalho. Qual é que é a importância de se fazer isso durante o expediente? Justamente como tu falou, né? A ginástica laboral, além de proporcionar uma maior mobilidade e flexibilidade das estruturas corporais, né, ela vem ao encontro de oportunizar um espaço onde as pessoas tirem o foco da tensão ocupacional, né, das demandas diárias, enfim, das atribuições ocupacionais que todos nós temos durante o dia. Ela vai de encontro de oportunizar esse espaço para que tenha mais integração entre os próprios colegas do mesmo setor, porque no ambiente da ginástica laboral eles podem falar de outros assuntos a não ser trabalho, né? Isso, de certa forma, canaliza esse estresse diário, né? Tendo um ambiente mais saudável, não de tantas demandas como é diariamente, né? Isso, sem dúvida, possibilita um melhor relacionamento humano entre as pessoas, né? Isso, de fato, contribui e muito além vamos dizer assim, das possibilidades de melhora dos segmentos corporais, de estar muito tempo sentado, muito tempo em pé, né? De ter compensação na musculatura envolvida durante o dia de trabalho. O relacionamento humano é muito importante também nas atividades. A gente sempre que fala em ginástica laboral, tu pensa assim, é para a pessoa sair da frente do computador e liberar um pouco os tendões, os ligamentos, a musculatura, etc. Mas as pessoas não se dão conta que elas estão num momento de descontração, só aí uns 10, 15 minutos ali que ela vai parar e vai, como tu comentou, conversar sobre outra coisa, até fazer uma brincadeira, porque tem bastante dessa parte de brincadeiras também. Sim, justamente essa interação que há, né, entre as pessoas que minimizam, né, de certa forma os estresses, né, o estresse diário, as demandas e a rotina ocupacional que todo mundo tem, né, que todos nós temos. Quando se planeja uma rotina de exercício para ginástica laboral, o que tu está pensando, o que está focando mais assim na hora de tu planejar essa rotina? É realmente essa questão mais psicológica? É um equilíbrio entre as duas coisas, corpo e mente? Como é que funciona? Na verdade é um equilíbrio, né, que tem que se fazer, né, tirar a atenção, vamos dizer assim, fazer o alongamento, fazer as movimentações necessárias por tu ficar muito tempo sentado ou muito tempo em pé, dependendo do setor que tu trabalhas, né? Mas, de fato, essa questão dinâmica, didática, de tu oportunizar essas atividades mais, vamos dizer, recreativas, que tem um maior envolvimento das pessoas, né? Que elas, além de fazer o exercício, podem interagir, podem rir um pouco, né? Dependendo da atividade mais recreativa, podem fazer essa integração de uma forma melhor, mais à vontade, mais desinibida, né? Isso, sem dúvida, é um canalizador de estresse. Bacana, né? Que as pessoas possam fazer cada vez mais, aí ter um espacinho para uma laboral durante o ambiente de trabalho. Com Diego, certeza. Muito obrigado pela tua presença no TV Vale Notícias de hoje. Quer deixar um recado, um agradecimento? Eu que agradeço, né, a oportunidade. E um ponto que nós estamos trabalhando, assim, desenvolvendo, é que quanto mais a ginástica laboral se propaga, maior é a adesão das empresas. As empresas estão tendo a ginástica laboral não como uma despesa, mas sim como um investimento na própria instituição e no funcionário, que é o principal foco da instituição, né? Que é o principal, vamos dizer assim, agente da ginástica laboral. Obrigado, Diego, pela tua presença aqui no TV Vale Notícias.